Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje tenho a honra de poder eternizar uma grande história da nossa cidade. Falo dela, a enfermeira e body piercing Ariane Cantarino, que me dá a honra da sua presença aqui no podcast Eternizador de Histórias. Ariane, primeiramente, seja muito bem-vinda. Obrigada. É uma honra do tamanho do mundo poder tê-la aqui no podcast e, consequentemente, ter a oportunidade de imortalizar o seu maravilhoso enredo de vida. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui, né? Primeiramente também, bom dia, boa noite ou boa tarde a todos os telespectadores. E é uma honra poder estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite. Tamo junto, Ariane. É uma honra ter você aqui. Para começar nosso bate-papo, eu costumo dizer que desde muito pequeno, ou seja, ali início dos anos 2000, eu sempre fui uma criança muito ligada a tudo que passava nos veículos de comunicação. E aí eu englobo rádio, TV, obviamente, revistas, internet um pouco depois, obviamente. Então ali no início dos anos 2000, 2004, 2005, 2006... eu sempre acompanhei tudo que passava na televisão, nas revistas, quando você ia no consultório com o pai ou com a mãe, então tinha aquele monte de revista, eu procurava sempre ler. Ouvia muito rádio, por incrível que pareça. E eu me recordo que nessa época, eu não lembro de ver nesses veículos de comunicação o assunto saúde mental ser debatido. Parece que teve que vir o advento nefasto da pandemia para fazer com que esse assunto pudesse vir à tona em toda a sociedade. Haja vista que hoje em dia nós temos visto aí o corpo que os profissionais que cuidam da mente ganharam, a proporção que eles ganharam em toda a sociedade. Falo de psicólogos, médicos, psiquiatras, terapeutas, enfim. E hoje é muito comum você ouvir a seguinte pergunta saindo da boca de alguma pessoa em rodas de conversa com colegas de trabalho, familiares ou amigos, que é a seguinte: como você tá? Como está a sua cabeça? Esse tipo de indagação se tornou muito comum nos tempos atuais. Feito esse extenso preâmbulo, como você está? Como é que está a sua cabeça? Como é que tem sido este ano de 2025 para a sua vida? Olha, excelente pergunta, já começou bem profundo, né? Olha, eu posso dizer que, graças a Deus, eu tenho uma mente muito forte, um psicológico muito forte, e geralmente eu não me permito abater, sabe? É claro que, como qualquer ser humano, a gente tem dias bons, dias ruins, mas eu sempre tento focar nos dias bons. Sim. E mesmo naqueles momentos, muitas vezes um momento ali que você não está muito bem ou teve alguma frustração no dia, eu tento viver rapidamente aquele momento. Então eu me permito assim, não, então hoje à noite, depois que eu fizer as minhas atividades, pôr meus filhos para dormir, eu vou ficar aqui um pouco, refletir sobre isso, mas amanhã é um novo dia. Então eu gosto muito de encarar dessa forma, que a cada manhã, assim como a Bíblia fala, né? Claro. As energias se renovam e eu sempre tento pensar de maneira positiva. E eu acredito que isso ajuda, né, meu espírito a não se abater tanto. É sempre pensar de maneira positiva, sempre focar nas soluções. Eu não sou o tipo de pessoa que foca nos problemas. Eu gosto de focar nas soluções. E eu acredito que isso me ajuda a viver de maneira mais em paz, de estar mais tranquila, né? Como era a Ariane Cantarino no tempo da pandemia? O que mudou na sua vida depois do advento nefasto da pandemia? Olha, eu vou ser bem sincera para você. A pandemia, ela foi uma época de extrema tragédia, né, mundial. Sim. E uma época muito, muito delicada para a maioria das pessoas. Mas, para mim, de forma surpreendente, ela foi a época que eu mais cresci profissionalmente. Porque foi assim, eu tinha acabado de ganhar a neném, a minha primeira filha. E aí eu vivi intensamente a maternidade, eu trabalhava também como enfermeira assistencial. E aí, depois de um ano ali vivendo a maternidade, eu resolvi começar a empreender. E aí eu fui para São Paulo, fui fazer um curso de capacitação lá em São Paulo. E isso foi em janeiro. Quando eu voltei desse curso e começou fevereiro, estourou a pandemia. Foi em fevereiro de 2020, mais ou menos, né? Eu lembro até do carro de som passando, foi uma coisa horrorosa, né? Anunciando, não saiam de casa. E aí eu pensei, pronto, acabou meu negócio, que eu estava acabando de começar e
acabou, não tem como. Como que eu vou atender? Como é que eu vou trabalhar? Mas a partir dessa situação foi que eu precisei me reinventar e adaptar o meu negócio na época e eu comecei os meus atendimentos online. Então, eu entrei muito forte no online e, através do digital, foi que eu comecei, então, a fazer atendimentos, a prestar consultorias. E foi aí que meu negócio cresceu assustadoramente. Então, assim, apesar de, em termos de saúde pública, ter sido uma grande tragédia a pandemia, mas alguns negócios, principalmente aqueles que souberam se adaptar ao digital, eles cresceram e se alavancaram muito por isso. Como é que era a Ariane Cantarino nos tempos de colégio Nelson? Popularmente conhecido para quem é de Governador Valadares, mas o nome correto é Nelson de Sena. Uhum. Olha, a minha vida inteira, tanto na época de Nelson quanto na época de faculdade, eu sempre fui uma menina extremamente tímida, muito introvertida. Mas, assim, é aquela pessoa tímida dela não cumprimentar as outras pessoas, Sim. sabe? Quando eu via alguém conhecido, eu chegava a atravessar a rua. Eu atravessava, eu abaixava a cabeça. E aí, minha mãe tinha que... Quando minha mãe saía comigo, ela falava assim, você cumprimentou fulano? Fala oi com fulano. De tão tímida que eu tinha. E eu acredito que essa timidez tão grande, ela tá ligada também a uma baixa autoestima. Né? Até porque, na época, eu era uma menina, assim, vamos dizer assim, uma menina de escola pública, que não tinha muitas oportunidades. E as minhas amigas, todas elas estudavam em escolas particulares, elas tinham muitas oportunidades de estudo, inglês e esporte, e eu não tinha tanta oportunidade. Então, isso, querendo ou não, mexia um pouco, né, com a confiança da gente. Então, eu sempre fui extremamente insegura, extremamente tímida, introvertida, não conversava. Então, essa foi, assim, uma parte da minha história que quem me conhece daquela época e me conhece hoje, fala assim, não é a mesma pessoa. Porque, realmente, houve uma mudança muito grande, né? Eu costumo dizer que o tempo de escola, ele é o mais gostoso das nossas vidas, pelo simples fato de que no tempo de escola, normalmente, é claro que existem exceções, mas normalmente no tempo de escola, a nossa única obrigação, por exemplo, era o quê? Passar de ano. A nossa única preocupação era estudar para aquela prova, aquela matéria dificílima, que você ficava noite sem dormir estudando. E essas eram as nossas únicas preocupações. Manter um bom convívio com os nossos colegas de turma e aquela coisa toda. Logo, é um tempo muito nostálgico, porque ele carrega consigo inúmeras boas lembranças. E pelo fato de você ter estudado durante todo o tempo escolar em uma mesma escola, isso se acentua ainda mais. Qual que é a grande lembrança que você tem dos tempos de colégio Nelson de Sena? Aquele tipo de lembrança que quando você passa... tanto na Barba Leodora ou na Afonso Pena, né, já que ele corta várias ruas, ou também na Barão do Rio Branco, enfim. Aquele tipo de lembrança que vem na sua cabeça na hora. Olha, como eu te falei, por ser uma pessoa tímida, eu sempre passei despercebida na escola, né? Eu nunca tive uma relação profunda com professores, né? Mas eu tinha boas amizades. Então, a maior lembrança que eu tenho é dessa leveza mesmo, sabe? Da época de escola. De rir, de estar com amigos ali, né? De brincar. Então, eu lembro muito disso. A parte de estudos, na época eu nunca fui uma menina muito estudiosa, não. Porque eu nunca vi tanto a necessidade, assim, de estudar, de passar horas em livros. Eu prestava atenção na matéria e já conseguia fazer provas, fazer trabalhos. Então, desse ponto, eu não tenho tantas lembranças assim, mas eu acredito que mais é da leveza, sabe? Da época da adolescência mesmo, de não ter preocupação e poder... Eu era da época de revista, né? Toda teen, Capricho... Então, era essa lembrança mesmo da época de... Talvez aquela leveza que tem a adolescência, né? Então, da escola, essas são as lembranças que eu tenho dos meus amigos, assim. Em relação ao período escolar, ele também carrega consigo uma outra passagem que é muito importante na vida de qualquer ser humano, pela grandeza desse profissional, que é o professor, ou que são os professores. E... todos nós temos grandes mestres e que foram muito importantes para a nossa vida, para a nossa história. Não só profissionalmente, mas às vezes também pessoalmente falando. Porque às vezes através de uma conversa, num dia que você estava triste, estava com algum problema de casa, um professor reparou que você não estava bem, chegou lá e perguntou, no seu caso, Ariane, o que está acontecendo? Está tudo bem? Isso fora de qualquer assunto voltado para a matéria que ele dava aula. Enfim. Qual que é o professor da sua vida? Ou professor, obviamente. Você fala do período de escola, mais específico em escola? Como eu falei com você, eu realmente não tive
muito relacionamento, né, na época de professores. Mas tem uma frase que um professor uma vez me falou, e talvez até vai sair um pouco de um tema, mas ele era um professor extremamente inteligente de biologia, e eu gostava muito desse professor, tinha ele como bastante referência. E aí um dia ele falou assim que... E engraçado que como professor a gente tem que ter muito cuidado com as coisas que a gente fala, Sim. porque querendo ou não, você é um influenciador. Claro, claro. E eu tinha muita estima por ele, eu achava ele muito assim, muito inteligente. Mas ele falou que um dia ele não acreditava em Deus. Ele falou assim que ele já tinha lido a Bíblia 3 vezes, e quanto mais ele lia, menos ele acreditava na Bíblia. E eu pensei, aquilo me marcou muito, sabe? Não mudou o que eu senti em relação a ele, até porque cada pessoa tem a sua opinião. Sim. Mas ele me marcou. E naquele momento eu percebi que, sim, um professor ele tem a capacidade de falar e usar as palavras dele para marcar a vida das pessoas. Por isso que é uma responsabilidade muito grande você ser um professor, como você é um comunicador. Então, a gente tem uma responsabilidade grande na vida das pessoas. Então, assim, ele me marcou com essa frase que ele disse, e isso me fez refletir em outras questões da vida, sobre a questão de fé. Que a fé ela é algo que é como se Deus colocasse a fé no coração da gente, o Espírito Santo. E não está tanto relacionado com o conhecimento. Sim. Porque ele falou poxa, eu já li a Bíblia 3 vezes e ainda não acredito. Então, aquilo me marcou em pensar que, por mais que você possa crescer muito, né, de forma acadêmica, de forma intelectual, mas a fé e o espiritual e o acadêmico, nem sempre eles vão estar ligados. Cada pessoa vive a sua fé à sua maneira. Então, assim, lembranças maiores de professor que eu tenho foi mais esse momento isolado, porque realmente na época... e eu acho que muita realidade de escola pública, sabe, Luiz? É um pouco ruim de falar isso. Mas na minha época de escola pública era uma época muito conflituosa. Não é igual hoje que tem mais estrutura. Mas era uma época que a gente passava meses sem ter professor. A lembrança que eu tenho é que eu passava 2, 3 meses sem ter um professor de português. Um professor de matemática, que às vezes faltava, não achava professor, tinha edital, mas não preenchia vaga. Então, assim, era sempre uma rotatividade muito grande de professores. Então, Sim. Eu tenho muitas lembranças desse tipo da época da escola. Você que escolheu a enfermagem para sua vida ou a enfermagem que te escolheu? Olha, eu acredito que foi talvez um pouco a enfermagem que me escolheu, sabe? Porque eu sempre gostei da área da saúde. Né? Apesar de hoje eu me enxergar naquela época que eu tinha outras vocações, que eu lembro que mais ou menos com coisa de 12 anos, eu amava mexer no computador e no Photoshop, e eu ficava horas editando imagens de artistas, né? Eu ficava fazendo manipulação de fotos, montagens, mas eu via aquilo como um hobby. Hoje, olhando para trás, eu penso que talvez já era uma veia do digital que eu já tinha, do marketing, né? Mas, enfim, na época era um hobby que eu tinha. Mas, na escola eu sempre gostei de ciências, né? E aí, né, a gente tem aquele caminho, né? Se você gosta de exatas, você vai para matemática. Sim. Se você gosta de biologia, você vai para a área da saúde. E minha área, então, era a área biológica. Como eu não tinha a menor chance de fazer medicina, e eu nem me iludia, porque realmente eu não tinha a menor chance, nunca foi algo que eu desejei. Porque eu tô muito ligada, assim, o desejo também é aquilo que eu posso conquistar. Pelo menos na época era assim que eu pensava. Sim. Hoje eu acredito que a gente pode desejar e pode ir sim mais além. Mas na época estava muito ligado ao que eu podia conquistar. Então eu decidi que eu faria enfermagem. Eu não conhecia profissionais de outras áreas, de fisioterapia, nutrição, enfim, outras áreas da saúde, mas a enfermagem me pareceu um bom caminho, que tinha oportunidades de emprego, né, enfim. E aí, na época, eu prestei o vestibular. O meu Enem, ele foi o primeiro Enem unificado. Antigamente, era cada lugar fazia uma prova, né? Então, eu fiz esse Enem unificado. Eu consegui uma bolsa para o curso de Educação Física. E aí, eu consegui transferir essa bolsa do ProUni para o curso de enfermagem. E aí, eu acabei cursando enfermagem. Tem um tópico na sua vida muito interessante que, imagino eu, que também deve ter acontecido com inúmeras outras pessoas nos mais variados segmentos profissionais, que é aquela situação de você ter o diploma nas mãos, só que ao mesmo tempo passa um período e você acaba se frustrando ou tendo um certo tipo de medo em relação ao que não tem acontecido logo após, ou que não aconteceu logo após a formação. E aí logo vem aquela sensação de incerteza,
de parar e pensar, será que é isso mesmo que eu quero para minha vida? E você viveu isso. Só que ao mesmo tempo, quem passa por esse momento e acaba tendo esse tipo de sensação e chega no lugar onde você chegou nos tempos atuais, denota-se também, obviamente, uma realidade onde esse profissional ou essa profissional, como é o seu caso, perseverou, não desistiu e alcançou o objetivo. E aí eu tô falando justamente da sua figura. Pegando um gancho em tudo isso que você viveu e transportando para 2025, qual que é o filme que passa na sua cabeça? Olha, é uma trajetória de muito trabalho, muito esforço. Eu acredito que eu venci pelo esforço, sabe? Sim. Tem gente que vence talvez pela inteligência, pela influência, pela condição financeira, mas eu acredito que eu venci pelo esforço, sabe? Eu sempre me dediquei mais, eu sempre me esforcei mais, sempre trabalhei mais, sempre pesquisei mais. Então eu acredito que o esforço ele me fez conquistar muitas coisas, porque se fosse olhar as chances, né? Qual a chance dela? Ah, uma menina que estudou a vida inteira em escola pública, que não teve uma boa instrução, né, acadêmica, vamos dizer assim, uma boa formação, né? Depois consegui uma bolsa na faculdade, mas também não tinha muita estrutura. Eu nunca tive condição de fazer uma apostila de xerox, sabe? Não dava mesmo. Então eu estudava com o que eu tinha, pegava livro na biblioteca e nunca tive ninguém assim para me ajudar, sabe? Para me indicar, para me orientar. E então, assim, foi tudo muito uma conquista pelo esforço mesmo, pela busca, pela curiosidade, buscar alternativas. Então, eu acredito que quando eu volto na minha jornada, eu penso muito isso, sabe? Que eu me esforcei bastante e eu conquistei o meu espaço. O empreendedorismo mudou sua vida. Por quê? Porque eu sempre falo assim que empreender, todo empreendedor ele tem uma chama, sabe, dentro dele, que leva você a fazer algo além, sabe? Leva você a se entregar mais, porque é algo que vem do seu coração. É algo que é um desejo, um sonho que é brotado no seu coração e você faz aquilo acontecer. Então, o empreendedorismo, ele me transformou enquanto pessoa, porque ele me trouxe mais confiança, ele aproveitou melhor as habilidades que eu tinha, porque, infelizmente, muitas vezes, quando a gente está em um emprego formal, talvez as habilidades que você tem, nem todas elas vão ser aproveitadas. Não precisa. Muitas vezes, você precisa fazer o básico. Sim. O básico já é o suficiente. Então, eu sentia que eu tinha mais a oferecer. Então, aí, quando eu vou de encontro ao empreendedorismo, eu vejo que tudo aquilo que eu tenho de a mais para oferecer vai ser muito bem aproveitado. E que quanto mais eu fizer, quanto mais eu me dedicar, mais vai me retornar para mim. Então, a grande paixão que eu tenho pelo empreendedorismo é essa. É você ter uma ideia no seu coração, você conseguir colocar ela em prática, executar ela e colher os frutos dessa ideia que você teve. São mais de 10 mil vidas que foram transmutadas, transformadas através do seu trabalho. E pensando na sua figura como enfermeira de formação e também como body piercing, o que isso representa para a sua história de vida? Nossa, é uma realização muito grande, né? Na verdade, são mais de 15 mil alunas que a gente tem hoje. E é uma conquista muito grande, porque a enfermagem ela sempre foi um pouco esquecida, sabe? Assim, todo mundo sempre vê o enfermeiro como aquele profissional muito do operacional, né? Do hospital, do trabalhar por amor e de estar sempre ali, sabe? Disponível. Ele nunca é a estrela, assim. Por mais que quem está mais próximo do paciente, quem está ali todos os dias, quem conhece mais o paciente, são os enfermeiros, mas no final do dia, muitas vezes quem brilha e quem leva o crédito não é o enfermeiro. Todo mundo sabe quem leva o crédito no final, né? E então a enfermagem sempre foi vista muito como uma profissão muito do operacional, de estar ali, né, no assistencial. Sim. E aí, quando a gente traz o body piercer, que também era uma profissão que não tinha tanta visibilidade, né? Uma profissão que muitas vezes ela não tinha tanto seu espaço também.
O body piercing tradicional, geralmente é muito daquele profissional que já é tatuador, e aí ele coloca uns piercings ali, né? É difícil ver um local e um profissional que é somente body piercing, especializado naquilo. E era também uma profissão, querendo ou não, um pouco que existia um preconceito, né, por volta ali também daquela profissão. E aí, quando eu vim com a proposta, né, de ser uma enfermeira, porque quando eu comecei, não tinha muitas enfermeiras que faziam o que eu fazia. E acaba que eu não tinha muito espaço, nem dentro tanto da enfermagem, porque eu era uma enfermeira que estava colocando piercing, né? E dentro do body piercing também nem tanto espaço, porque eu era uma enfermeira. Então, assim, era como se eles enxergassem que eu estava querendo tomar o lugar deles. Então, eu tive que conquistar esse espaço de unir. Não, a gente pode sim unir a saúde com a beleza, com a perfuração, com o piercing. E aí eu quis unificar, né, essas duas classes e trouxe essa proposta para a enfermagem. Olha, você pode empreender nessa área. Você pode usar os conhecimentos que você já tem hoje, as suas habilidades enquanto enfermeira, para ter o seu próprio negócio, para empreender. Até porque, por exemplo, muitas enfermeiras, elas já colocam brinco na maternidade. Todo mundo, às vezes, tem no bairro aquela conhecida que é enfermeira e que vai lá na casa e coloca o brinquinho. Sim. Mas elas não cobravam por isso. Era tudo na camaradagem, na amizade. E aí, então, eu trouxe essa oportunidade de ter um negócio de verdade, sabe? E aí cresceu muito a nossa classe. Hoje, né, não só enfermeiras que fazem parte, né, da minha formação, a gente tem um número muito grande também de farmacêuticas, técnicas de enfermagem, né, body piercers também, porque aí eu trouxe, mesmo a pessoa sendo body piercer, mas não sendo da área da saúde, mas eu trouxe os conhecimentos da saúde. E aí ela consegue aplicar no body piercing. Então, e essas pessoas começaram a ter a vida transformada, elas começaram a ter fonte de renda, elas começaram a melhorar as suas condições de vida. E aí foi uma conquista muito grande, tanto para a enfermagem quanto para o body piercing em si. E fazer parte disso é algo surreal, porque é algo que transcende a você. É muito bom quando a gente cresce, quando a gente conquista coisas na nossa vida, mas é melhor ainda quando você leva outras pessoas também a conquistarem. E uma coisa, ela carrega a outra, porque quanto mais pessoas tinham resultado com a minha formação, outras pessoas chegavam também. Então, assim, as coisas elas não crescem ao acaso, né? É como se, assim, os resultados, eles atraem outras pessoas. E aí a gente foi crescendo, né, de forma tão grande, assim, nessa área. É interessante notar isso que você falou na sua última explanação, pensando numa valorização maior que a sociedade, num cômputo geral, acabou dando para vocês body piercings. E hoje você é uma referência nacional nesse segmento. E antes da gente poder falar um pouquinho mais sobre o seu trabalho, também como uma espécie de mentora de outras pessoas que buscam ser o que você é, por exemplo, nos tempos atuais. Qual que é o processo para se tornar uma body piercer, primeiramente? Certo. Hoje, no nosso país, a colocação de brincos e piercings, ela é uma área livre. Isso quer dizer que ela não é regida por nenhum conselho de classe e ela quer dizer que ela é uma atividade que pode ser exercida por qualquer pessoa maior de 18 anos. Sim. Não é necessário ter uma formação técnica e nem uma formação acadêmica, né, para exercer a profissão. Mas é necessário ter capacitação, você precisa dominar os conhecimentos. Então, para uma pessoa hoje que quer se tornar um body piercer, quer trabalhar com a colocação de brincos e piercings, ela precisa estudar, ela precisa se capacitar. Ela precisa entender sobre joalheria, sobre anatomia, sobre as ferramentas, né, que a gente trabalha, sobre todo o processo de imunologia, de cicatrização. Então, é isso que é interessante, porque antes a profissão ela era muito feita assim, no prático, sabe? As pessoas achavam que era só ir lá e perfurar. Mas não, a gente trouxe, né, essa questão da ciência também, que é necessário um estudo, é necessário conhecer a pele, as fases da cicatrização, é necessário conhecer a biocompatibilidade dos materiais, quais são os melhores materiais para serem utilizados. Então, hoje, a pessoa que busca, que tem o sonho de se tornar uma body piercer, uma aplicadora de brincos e piercings, é necessário ela buscar uma capacitação. E aí, nesse sentido, eu tenho a minha formação, que é a formação Expert em Furo Humanizado. Hoje ela é a maior formação da América Latina. Nessa área, ela é reconhecida pelo MEC, ela tem mais de 170 horas. E eu falo que é como se fosse uma faculdade, assim, porque vem de toda a teoria à prática. Então, hoje,
chega uma aluna que ela não sabe absolutamente nada sobre a profissão e ela vai se tornar uma especialista se ela seguir o meu método. Ela vai conseguir trabalhar com excelência, ela vai conseguir abrir o próprio negócio dela nessa área e vai conseguir viver disso. Quando eu comecei, a proposta era de uma renda extra. Então, eu comecei com essa narrativa de uma renda extra com o furo humanizado e o body piercing, mas a gente conseguiu ir além disso. E a gente percebeu que a área ela tem oportunidades maiores. E o que acontece hoje é que as minhas alunas elas passam a viver do furo humanizado e do body piercing. Então, aquela enfermeira que conciliava 2, 3 plantões, ela começa a deixar um plantão, deixa o outro, e daqui a pouco ela está vivendo da profissão, vivendo do negócio dela, porque é uma área que permite isso. Ela tem uma oportunidade de crescimento e de ganho financeiros que realmente são muito bons, e a pessoa consegue viver da profissão. Do que se trata o furo humanizado? Então, as pessoas imaginam algo assim, o que é o furo humanizado, né? A maioria das pessoas pensam assim, é porque é feito com carinho, com amor, né? Principalmente como a gente é da área da saúde, as pessoas acham que é isso, né? É fazer com carinho, fazer com amor. Mas eu gosto sempre de trazer um olhar que vai além e um olhar que coloca a ciência ali no meio, sabe? A perfuração tradicional, ela é feita de uma certa maneira. E a maioria das pessoas, uma grande objeção que elas têm para colocar brinco, colocar piercing, é o quê? É o medo da dor. A maioria das pessoas. Às vezes a pessoa ela tem o sonho de colocar, mas ela não vai porque ela tem medo de doer, ela tem medo, né, de como que vai ser o pós, como que vai ser a cicatrização. E aí eu comecei a pesquisar formas de fazer com que esse momento da colocação do brinco e do piercing fosse mais confortável para a cliente, porque é uma perfuração, a gente não pode negar isso, é uma perfuração. Então, em algum momento, vai ter algum tipo de dor. Mas como que a gente pode amenizar essa dor? E aí eu comecei a buscar alternativas, né? A gente sabe que, por exemplo, no trabalho de parto, existem métodos, né, que vão tornar o trabalho de parto humanizado. Tanto que tem a expressão parto humanizado. Existem estratégias para tornar aquele momento mais confortável. E foi isso que eu busquei trazer para dentro da área do body piercing. E eu comecei a pesquisar e eu encontrei diversos artigos na literatura que falavam sobre grupos de pacientes de risco. Um paciente que oncológico, uma criança que está em terapia intensiva, que recebem agulhadas constantes. Como que eles fazem para essas pessoas terem mais conforto? E aí eu comecei a achar uma série de artigos, né, nessa área e consegui, por analogia, né, trazer para o body piercing. E aí, então, por que eu falo furo humanizado, né, perfuração humanizada? É porque a gente utiliza algumas técnicas específicas que vão tornar o momento da perfuração mais confortável, que são os métodos neurológicos para o alívio da dor. O que são esses métodos neurológicos? São métodos que a gente vai causar um certo tipo de distração no nosso cérebro e aí a gente consegue diminuir ou até mesmo anular a sensação de dor. E aí é um resultado surreal. Muitas vezes a gente está fazendo uma aplicação e aquela cliente que estava morrendo de medo, no final ela ri, ela tem crise de riso. Nossa, eu não imaginava que era isso. Legal. Porque a gente consegue fazer todo um trabalho antes da perfuração. É um trabalho que vai envolver, né, técnicas de relaxamento, técnicas para acalmar a cliente e durante a perfuração também. Então, a gente faz esses métodos para alívio da dor e também tem o pós, que a gente faz um acompanhamento diferenciado com a cliente. Então, por isso que a gente usa esse termo, furo humanizado, porque não é só uma perfuração em si. É um trabalho que vai além, é um trabalho que envolve, de fato, você humanizar aquele atendimento, se preocupando com o conforto e com a tranquilidade da cliente na hora da perfuração. Uma palavra que é latente dentro do seu trabalho é responsabilidade. Aí você pode se perguntar, mas por que você está falando isso? Porque ao passo que você se tornou uma referência para milhares de pessoas, automaticamente o seu nível de noção, pensando naquilo que você faz, naquilo que você passa para quem te acompanha, ele precisa ser alto e, consequentemente, a sua responsabilidade ela é aumentada à 10ª potência pelo fato de que muitas pessoas, milhares de pessoas, se inspiram em você. Qual que é o tamanho da responsabilidade dentro da sua cabeça saber que o seu trabalho, a sua figura é vista por milhares de pessoas como uma figura única, especial e, acima de tudo, fonte de transformação
para inúmeras vidas. É muito grande a responsabilidade. É muito grande a responsabilidade. Cada passo meu, cada palavra minha, cada coisa que eu escrevo na internet, ele precisa ser muito bem calculado, muito bem pensado. Eu não posso dar um passo em falso. Sim. Porque rapidamente as coisas tomam uma proporção muito maior. Então eu preciso ter um cuidado muito grande com aquilo que eu falo, com as respostas que eu dou. Eu lembro até que esses dias uma aluna minha veio me perguntar, não, acho que não era aluna minha não, mas veio uma profissional e me pediu para dar opinião sobre o trabalho, uma foto. Ela pegou uma foto de uma perfuração e falou: qual que é a sua opinião sobre isso aqui? Claramente eu vi que tinha algo errado, mas eu falei: olha, eu prefiro não comentar e tudo. E aí ela achou ruim comigo. Ela: nossa, mas eu tô te pedindo apenas para dar a sua opinião. Aí eu tive que explicar: olha, eu não gosto de falar do trabalho de outro profissional, isso é uma questão ética. Claro. Eu respeito cada trabalho, tudo que eu vejo, então eu prefiro não comentar sobre isso. E aí a pessoa ficou chateada comigo, mas ela não entende o peso da minha responsabilidade. A pessoa não entende que se eu fizer qualquer comentário, em poucos segundos aquilo ali já está rodando na internet toda, que é o que acontece. Então eu já passei por inúmeras situações. Graças a Deus eu tenho muita cautela em tudo que eu faço, mas às vezes de outra pessoa falar algo do meu nome, e em questão de segundos, meu direct já chove. Olha o que está falando de você. Já o grupo de aluna, então assim, tudo toma uma proporção muito grande. Então é uma responsabilidade muito grande, porque eu sou uma formadora. Sim. Eu formo opiniões. As pessoas chegam para mim, as profissionais, e me perguntam: o que você acha desse produto? O que você acha desse fornecedor, desse material? Então, tudo precisa ser muito bem testado, tudo precisa ser muito bem analisado. Eu só indico uma técnica, um material, depois que eu já estudei, depois que eu já testei, que eu já apliquei na prática, porque tudo tem um peso maior. Quanto mais você cresce, mais você tem responsabilidade, mais você influencia as pessoas, e então você precisa ter muita cautela, porque tudo hoje em dia na internet toma uma proporção muito grande. Então a gente precisa realmente pensar e tomar cada decisão assim com muito cuidado. A sua profissão, ela se parece muito com a minha, e eu vou te explicar o porquê. O jornalista que se preze, ele precisa ouvir e contar histórias. E você, ao mesmo tempo, também escuta muitas histórias, e o seu trabalho, ele possui essa dádiva de poder transformar essas histórias. Logo, eu não tenho ideia e noção da quantidade de histórias que você já ouviu e que você teve a oportunidade de transformar para melhor, obviamente, essas histórias. Logo, te pergunto, dentro dessas milhares de histórias, desses milhares de enredos, qual que foi o que mais te marcou? Nossa, são várias. São várias, porque todos os dias são inúmeros depoimentos que eu recebo, inúmeros relatos. Mas é claro que sempre tem aquelas histórias que marcam muito a gente. E aí eu lembro de uma aluna muito querida, a Lara. Ela está em Portugal. E ela começou comigo, né? E rapidamente ela foi tendo a vida transformada. Ela ganhava 2 euros por hora de trabalho. Se não me engano, ela trabalhava num setor, numa clínica de estética, eu não sei se era limpeza ou algo do tipo, mas ela ganhava 2 euros por hora. E aí ela estava longe dos filhos dela, né? E sabe, aquele perrengue mesmo de estar em outro país, de não ter muita oportunidade, de ser desvalorizado. Sim. E aí ela entrou na área, começou a fazer os atendimentos e ela foi crescendo, sabe? Ela conseguiu deixar esse trabalho dela, ela conseguiu montar o próprio estúdio dela. E aí ela foi melhorando, ela mandava: Ari, acabei de fazer esse atendimento, 150 euros. Ari, comprei meu iPhone. Ari, olha aqui, estou reformando o meu estúdio. Tudo ela ia compartilhando comigo. Mas a maior conquista de todas que ela compartilhou comigo, e eu acho muito emocionante, é muito forte isso, foi quando ela mandou a foto com os filhos dela. E ela falou assim: eu consegui trazer meus filhos para morar comigo. Então, assim, é uma transformação muito grande. Vai além da pessoa, mexe com a família. E aí essa história dela me marca muito, porque ela era uma pessoa que não tinha condição nenhuma, que passava perrengue, passava muito aperto. E aí então ela conseguiu melhorar a sua condição, conseguiu trazer os filhos dela para perto dela. Ela já está no 2º estúdio dela. Ela atende influenciadores, sabe? Ela cresceu bastante na cidade. Então essa história ela me marca muito. Um dia você, na verdade não foi um dia, foram vários dias que lá na sua trajetória dentro da universidade, você já teve dificuldade para poder conseguir pagar o Xerox dentro da faculdade.
Só que em pleno 2025, hoje você possui uma gama gigantesca de seguidores na rede social. Hoje você consegue dar uma vida muito confortável para os seus filhos, para os seus familiares. Mora num dos bairros mais renomados da cidade. Enfim. Onde eu quero chegar? É interessante pensar que em algum momento das nossas vidas, o que a gente está vivendo neste exato momento, ou seja, em pleno 2025, talvez era inimaginável pensar outrora que você estaria vivendo tudo que você está vivendo atualmente. Pensando nessa trajetória, pensando nessa história dentro da sua vida, o que passa pela sua cabeça? Nossa, é muita... O principal que eu penso hoje é que o lugar de onde você veio, ele não determina onde você pode chegar. E isso é o que eu falo com todas as pessoas, sabe? Eu não admito que ninguém se sinta inferior, que ninguém se sinta para baixo por não ter condição, por não se achar inteligente. Porque é sim possível a gente mudar de vida, é sim possível a gente ter a vida transformada. Então eu gosto muito de pensar nisso, eu gosto muito que as pessoas pensem nisso. Esse é o maior incentivo que eu dou para as pessoas, sabe? Eu não tenho condição, eu não sei muito. Não pensa nisso. Pensa no que você pode fazer. Faz o que você pode, faz o que você tem. Sim. Porque vai valer a pena. Então, quando eu olho para trás e vejo toda essa trajetória de dificuldade mesmo, de ter batalhado ali por cada coisa, eu penso muito nisso, que a gente não pode se conformar. Sabe? Não é porque você tem uma realidade hoje que você vai se conformar com aquilo. E a maioria das histórias de sucesso, elas nascem do inconformismo mesmo. A gente precisa, ficar indignado e não aceitar mesmo. Não, eu não vou aceitar isso. Eu não quero isso para minha vida. Eu quero melhorar, eu quero conquistar mais. Então, a gente precisa mesmo se indignar e não se conformar com a realidade que a gente vive hoje. Se você vive hoje uma realidade que te incomoda, que você sente que não é, que você pode mais, que não era para você estar vivendo daquela forma, não se conforma mesmo não, vai atrás, luta, sabe? Faz o que está ao seu alcance, o que você pode. A gente tem que olhar para o que a gente pode fazer, não para o que o outro pode, não para o que o outro pode oferecer para a gente, para o que o outro tem. A gente tem que olhar para a gente e focar no que a gente pode fazer para melhorar. A nossa vida se parece como uns livros, né? No seguinte aspecto. Todo livro que se preze tem páginas e capítulos. E enquanto seres humanos, nós temos páginas e capítulos para lá de importantes na nossa história. E esses capítulos ou essas páginas podem ser maravilhosas, contando histórias lindas, regadas a muita felicidade, ou ao mesmo tempo podem ser capítulos ou páginas contando histórias não tão positivas assim. E é assim, isso acontece na vida de qualquer ser humano. E vocês, mulheres, vocês possuem uma característica, na verdade uma dádiva, que é única, de terem certos tipos de acontecimentos que mudam as suas histórias aqui na Terra. E talvez um desses acontecimentos, ou o principal acontecimento que pode ocorrer na vida, na história de uma mulher, é a maternidade. O quanto que a maternidade mudou a sua história? 100%. Eu amo a maternidade. A maternidade, ela me trouxe uma força que eu não sabia que eu tinha. E é literalmente, sabe? Porque quando eu tive a minha primeira filha, a Helena, ela não foi planejada, ela chegou de surpresa. Ela chegou numa fase que eu estava trabalhando em 3 empregos. Ela chegou numa fase que eu estava querendo fazer uma transição profissional. Que eu não queria mais viver essa realidade de trabalhar, conciliar 3 empregos. Então, eu comecei a pensar formas de mudar isso. Eu vou empreender, não, porque não era algo que ainda tinha me passado pela cabeça. Mas eu pensei, eu vou estudar para um concurso. Será que eu consigo fazer medicina? Eu cheguei a comprar livro assim, de vestibular, achando que eu iria conseguir estudar em casa, né? Aprender. Mas, e aí, de repente, eu me encontro grávida. No auge dessa expectativa, né, de mudança diária. E aí eu pensei, agora acabou, não vou conseguir fazer mais nada.
E, de fato, quando a Helena nasceu, foi assim um turbilhão. Porque a gente morava numa cidade que a gente não tinha parente, eu não tinha nenhum familiar, nem meu esposo. A gente não tinha amigos também, ou seja, era nós dois e pronto, sabe? Eu tinha ele a mim e a gente para cuidar dela. E aí foi muito desafio, porque ela tinha dificuldade para dormir, ela não dormia à noite, não dormia de dia, eu não conseguia fazer nada, eu mal conseguia me alimentar, porque era uma demanda muito grande de atenção, sabe, de cuidado. Às vezes, eu lembro que eu cochilava no chão, assim, deitada, enquanto às vezes ela brincava, e de repente eu assustava com ela pulando em cima de mim. E assim, foi um período muito intenso, que eu me entreguei muito à maternidade. Mas foi um período também onde tudo começou. A minha história profissional de empreender começou ali. Porque como era muito desafiador a maternidade, e eu não tinha quem me ajudasse, eu não tinha com quem compartilhar, eu comecei a ir para a rede social. Então, eu pegava meu Instagram, e eu era uma pessoa que, antes de ter filho, eu mal sabia postar no Instagram, mas eu comecei a usar o Instagram, os stories, para desabafar. Eu contava tudo que acontecia, e eu sempre gostei de pesquisar muito, então eu estudava muito a área materna, né? Estudava sobre alimentação, amamentação, e eu compartilhava tudo. E aí, ali, eu comecei a encontrar uma rede de apoio com outras mães. E tudo começou ali. Então, assim, eu vivi intensamente a maternidade, eu me dediquei muito à maternidade, e através da maternidade também foi que o meu negócio nasceu. Por quê? Mal sabia eu, mas aquela rede de conexão que eu já estava fazendo ali, aqueles stories que eu já fazia, eu já compartilhava todo o meu dia a dia, aquilo já seria uma antecipação do que estava por vir. E aí, chegou um momento que eu consegui melhorar o sono da minha filha, eu consegui viver a maternidade de forma mais leve, ela já era mais regulada, né? Eu já aproveitava mais. E foi a hora que eu pensei, bom, eu acho que se eu conseguir fazer isso aqui em casa, que era uma situação extremamente difícil para minha filha, eu acho que eu consigo ajudar outras mulheres também. E foi aí que nasceu o empreendedorismo em mim, a primeira área que eu comecei a empreender, que foi na área da maternidade mesmo, a área materna infantil. Então, assim, eu falo que a maternidade, ela traz uma força surreal pra gente, sabe? Quando você acha que você não vai aguentar, eu não consigo mais, eu não tenho força, eu não tô dormindo, eu não tô comendo direito, mas você aguenta. A gente tem uma força sobrenatural. E aí essa força, ela vai se refletir em toda a nossa vida, em quem a gente é. Porque a maternidade, ela torna a gente forte para ser mãe, mas para ser tudo. Para ser esposa, para ser dona de casa, para ser trabalhadora, para ser empresária. Ela traz uma força, assim, sobrenatural mesmo para a mulher. Tudo que você está passando, já passou e passará para os seus filhos, serão eternizados na memória e na história deles. Daqui a 10 anos, 15 anos, eles vão se lembrar, talvez a mais velha principalmente, vai se lembrar de algo que você falou para ela quando ela tinha 4, quando ela tinha 5 anos. Logo te pergunto, o que a mãe Ariane Cantarino, que passa tudo que você passa para os seus filhos, tem da filha Ariane Cantarino em relação a tudo que a sua mãe te passou? Nossa, é tudo, sabe? A garra da minha mãe, o respeito que ela tem pelas pessoas. Minha mãe não é uma pessoa, sabe, de falar das outras pessoas, de maltratar. Não, ela é uma pessoa, assim, exemplar, e muito a força dela, porque a história de vida dela foi uma história difícil. E ela foi uma batalhadora, assim, ela sempre venceu. A minha mãe, ela... Até os 40 anos, depois que eu nasci, ela foi se dedicar ao lar, né? Ela foi ser dona de casa. E aí, meu pai, né, que sustentava a casa, mas era muito difícil. E aí, ele foi embora para os Estados Unidos. E aí, as coisas continuaram difíceis, né? Tem gente que acha que vai embora e vai melhorar. Não, as coisas continuaram difíceis. E ela começou a ter que se virar. Não, e agora? O que eu vou fazer? Aí, eu lembro que ela foi trabalhar de secretária em um salão de beleza, e ficava até tarde nesse salão. Ela também começou a estudar. Então, a minha mãe, depois de 40 anos, ela começou a dar aula na escola. Depois de 40 anos, 42 anos, ela foi fazer uma faculdade. Então, hoje, eu vejo muito da minha história que eu aprendi com ela, sabe? Assim, a lutar pelas coisas, a não deixar nenhuma dificuldade impedir ela.
Aí hoje, por exemplo, ela é uma mulher que tem 57 anos, mas ela começou a empreender também. Hoje ela trabalha na área de decoração, ela faz balões, faz decorações infantis. Então, assim, eu nunca vi minha mãe parada. Né? Mesmo quando ela era dona de casa, ela sempre estava ali, ela fazia uma bijuteria para vender, ela fazia uma coisinha. E esses dias mesmo eu estava refletindo sobre isso, que eu pensei assim, o empreendedorismo ele veio do nada para mim, mas não. Na verdade, de forma subjetiva, né? Eu via essas coisas dela. E ela sempre correu atrás. Tá sem dinheiro? Ela ia lá e pegava uma coisinha para vender, ela dava um jeito. Então, assim, essa garra mesmo, eu acho que veio muito dela, assim, de lutar pelas coisas, de ser extremamente correta, né, com as coisas, de ser justa. Eu tenho um senso de justiça muito grande, um senso de fazer as coisas corretas muito grande. E eu aprendi muito isso com ela, sabe? A ser uma pessoa extremamente correta, uma pessoa extremamente batalhadora. O que o casamento representa para sua história? Nossa, tudo. Tô com meu esposo desde quando eu tinha 14 anos. Legal. Então, desde que eu tinha 14 anos, ele passou tudo comigo, todas as primeiras vezes na minha vida foi com ele, a primeira vez que eu tirei carteira, a primeira vez que eu fui fazer uma prova, um concurso, tudo aconteceu com ele ao meu lado. Então, o Bruno, ele tem uma influência muito grande, ele sempre foi um companheiro muito grande da minha vida, sempre me apoiou em tudo que eu quis fazer. Sempre. E ele é um tipo de marido que ele está presente em todos os detalhes, sabe? Não é simplesmente, tá, vai lá e faz. Não, peraí, como é que é? Deixa eu ver. Deixa eu ir com você, deixa eu fazer junto. Então, ele está sempre comigo, aonde eu vou, o que eu tenho que fazer, se é possível, ele está comigo. Lembra que eu disse anteriormente que a nossa vida é como se fosse um livro, com páginas positivas e páginas negativas. E nós conversamos aqui, claro, você respondendo, falamos de inúmeras situações e de pessoas para lá de especiais, para a sua história de vida. Logo, elas fazem parte de capítulos maravilhosos, regados a muita felicidade no livro da sua vida. Mas, como eu disse anteriormente, a nossa vida é feita de capítulos positivos, páginas lindas, mas capítulos negativos e páginas não tão bonitas assim. É assim a minha vida, a sua, enfim, de qualquer ser humano. Feito esse preâmbulo, qual é a página mais triste da sua vida e o que você fez ou está fazendo para passar por cima dessa página? Olha, como eu falei com você, eu sempre sou uma pessoa muito positiva. Então, assim, eu nunca tinha passado por momentos muito nebulosos na vida. Mas, ano retrasado, né, que foi o ano que a gente mudou para Valadares, e a gente teve um crescimento profissional muito grande, e eu fui pega, sabe, de surpresa, assim. A gente fala que, eu costumo dizer hoje que talvez o maior desafio de uma empresa não é quando ela está num período ruim ou quando ela está começando, é quando ela cresce. Porque o crescimento, ele te leva a lugares que você ainda não conhece e são lugares que muitas vezes você se sente perdido. Então, a gente teve um crescimento muito grande e eu não soube lidar muito bem com esse crescimento no sentido de que, nossa, e agora? Como que eu vou fazer? Tem milhares de alunas, pessoas me chamando o dia inteiro, requerendo suporte o dia inteiro e a empresa com muitas demandas, porque não para, né? Muita coisa para fazer e eu não conseguia dar conta de tudo sozinha, sabe? E apesar de nessa época a gente já ter colaborador, mas foi uma época assim de muita angústia, porque eu não dava conta sozinha, era uma demanda gigantesca e foi um momento de aflição, assim, que eu não sabia muito bem o que fazer, principalmente para gerenciar tantas alunas assim, porque são milhares de pessoas. E aí, como é que você atende todas as pessoas? Como é que você dá suporte? E aí foi uma época que eu fiquei muito ansiosa, muito aflita. Era uma época que eu fui muito atacada profissionalmente também. Porque quando a gente cresce, muitas pessoas se incomodam com aquilo também. Elas tentam te prejudicar. Eu lembro que quando criança eu lia na Bíblia, né? Aqueles salmos. E aí Davi falava muito sobre os inimigos. E eu pensava assim, gente, que inimigos é esse? Sabe, que tanto de inimigo é esse que essa pessoa tem? E que as pessoas falam. E eu nunca tinha vivido isso. Mas aí nesse período de crescimento tão grande, eu vivi isso. De realmente ter inimigos. De pessoas quererem te prejudicar. Literalmente. Pessoas tentarem te prejudicar. De formas profissionais, de formas pessoais. E aí eu estava vivendo isso, sabe? De realmente ser atacada por outros profissionais, por outras pessoas.
E aí foi um momento de muita aflição que eu tive. E aí eu lembro que eu recorri à Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia, a buscar em Deus resposta, porque eu entendi que somente Ele traria as respostas que eu precisava. Porque eu sempre fui muito estudiosa, sempre estudei sobre negócios, mas eu não encontrava as respostas que eu precisava, sabe? E eu percebi que a única fonte de respostas que eu teria nesse momento era a Bíblia. E aí eu lembro que eu li uma passagem que falava sobre Moisés, né, que ele tinha que levar o povo ali pelo Egito, e era uma grande multidão, e que ele não dava conta, cada um reclamava, cada um queria uma coisa. E aí Deus colocou e falou para ele para colocar líderes, sabe? Colocar ali pessoas que poderiam ajudar ele a subdividir o povo. E na hora aquilo veio como assim, uma luz na minha mente. Falei, gente, é disso que a gente está precisando. Eu não tenho que dar conta e saber de tudo. Eu preciso colocar pessoas para cuidar de determinados setores. Então, o Bruno, né, ele sempre me ajudou, ele sempre esteve comigo à frente da empresa, mas a gente ainda não tinha tido essa visão, que a gente precisava delegar mais e colocar mais pessoas para cuidar de determinadas áreas. E foi o que a gente fez. Então, por exemplo, na parte de suporte a alunas, era eu e mais uma profissional dando suporte. E a gente falou, não, a gente precisa colocar mais. Precisa colocar mais suporte, precisa ter mais gente aqui atendendo. E, então, a gente aumentou o nosso suporte. Na parte jurídica, porque tem questões jurídicas. As pessoas tentavam me prejudicar de forma até legal. E aí, o Bruno tentava resolver tudo. E aí, ele, não, peraí, eu vou trazer um advogado aqui. Por mais que eu sou da área do direito, mas eu não posso também querer resolver tudo. Então, a gente foi setorizando a nossa empresa, trazendo pessoas para cuidar de cada parte da empresa, e isso me trouxe uma tranquilidade, me trouxe uma leveza e me trouxe um controle maior das coisas. E me ajudou a passar por esse período de aflição, de não saber lidar com tantas pessoas, com crítica, com elogio, e isso me trouxe um maior controle, uma maior confiança, né, na questão da empresa. Agora é o jogo das palavras. Vou citar nomes ou palavras e você vai defini-los ou defini-las com uma palavra. Ixi. Vamos ir? Instagram. Oportunidade. Nelson de Sena. Infância. Enfermagem. Conquista. Jesus. Vida. Vida. Família. Religião. Fé. Igreja. Suporte. Amor. Base. Casamento. União. Filhos. Esperança. Mãe. Força. Maternidade. Razão. Família. Base. Body piercing. Paixão. Um dia para ser esquecido. Não preciso contar o que aconteceu, mas só citar. Diz que pessoas tentaram me atacar, falaram do meu nome publicamente. Um dia para ser sempre lembrado com muita felicidade. Nascimento dos meus filhos. Tem mais um vindo, né? Tem mais um. Que legal, que legal. Ariane Cantarino em uma palavra. Resiliência. A vida de Ariane Cantarino em uma frase. Comece com o que você tem. Um sonho que você já realizou na sua vida. Vários. Viagens, conquistas materiais, mas vai além disso. Eu acredito que o reconhecimento profissional. Um sonho que você almeja realizar na sua vida. Eu quero ter a minha própria marca. Defina essa conversa com uma palavra. Lembranças. Uau! Pude relembrar muita coisa boa. E eu vou guardar para sempre como uma lembrança para lá de especial nesse dia 27 de junho de 2025. Muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite, pela confiança acima de tudo. Foi uma honra inenarrável poder ter tido a oportunidade de imortalizar sua maravilhosa história de vida, seu enredo de vida
pra lá de encantador e inspirador pra muita gente. Obrigado, sucesso e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Muito obrigado, foi um prazer muito grande. As perguntas que você fez, a maneira como você conduziu, obrigado. Foi assim, incrível. Obrigado mesmo pela oportunidade. Eu que agradeço mais uma vez, Ariane. E o Resenha Cast de hoje vai ficando por aqui. O episódio de número 1267 foi com quem é pra lá de especial para milhares de vidas e continuará sendo, porque trata-se de uma grande profissional. Vou ficando por aqui e lembrando, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. Só lembrando que na semana que vem, por exemplo, teremos o presidente da OAB de Governador Valadares, também teremos uma grande dentista da nossa cidade e depois um dos maiores jornalistas da história de Governador Valadares. Portanto, semana que vem cheia de grandes histórias para serem eternizadas aqui no podcast Eternizador de Histórias. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.